Depois de defender o maior uso de venenos agrícolas, com o argumento de que é preciso aumentar a produção de alimentos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse no Fórum Econômico Mundial, em Davos, que o grande inimigo do meio ambiente é a pobreza. Segundo ele, os pobres destroem porque estão com fome. A fala do ministro é tema da análise do comentarista político João Caires. Esse governo tem uma facilidade muito grande de culpar os pobres, culpar os outros por problemas que não são dessas pessoas. O problema do desemprego é culpa do trabalhador que tem muito direito. Aí eles tiram os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, não resolve o problema. Culpa da Previdência, fala de déficit esse comprovado que não existe, joga a culpa nos mais pobres, mas mantém o privilégio dos mais ricos. Então esse governo culpa isso, aquilo, tudo no colo dos mais pobres, da maioria da população. Olha o absurdo. Como é que o ministro da Economia do Brasil fala uma bobagem dessas num fórum mundial onde estão presentes líderes de países, líderes de corporações, e todo mundo ouve isso. Uma coisa assim, sem nexo. É como se o pobre tivesse culpa pelo desmatamento na Amazônia, naquela queima toda que teve, inclusive apoiada pelo governo, que chegou a fazer um discurso que teria que desmatar a Amazônia para reduzir o preço da carne. Olha a que ponto chegamos. Então, os pobres que estão estimulando as queimadas na Amazônia, parece que esse governo desconhece a teoria dos rios voadores, que demonstra claramente por que o Sudeste brasileiro não é um deserto, como acontece em várias regiões do globo que estão no mesmo nível da região Sudeste brasileira. Não é um deserto porque existe os rios voadores fornecidos pela floresta amazônica, que fornece mais de 20 trilhões de toneladas de água diariamente para a atmosfera e faz com que esse fluxo venha para a região Sudeste e chova. Então a questão não é o pobre que está fazendo isso, não é o pobre que produz as garrafas PETs que não são recicladas. Muito pelo contrário, boa parte da população pobre sobrevive reciclando. E o Brasil é um dos países que mais reciclam no mundo, inclusive porque boa parte da pobreza recicla latinha de alumínio, recicla garrafa PET e tudo mais. Então, assim, é lamentável que o nosso ministro da Economia fale uma bobagem dessa, jogue a culpa na população mais pobre. Como, por exemplo, a população mais pobre não tem acesso à carne. E a gente sabe, são dados, que 15% da poluição, né, do efeito estufa do gás carbônico é produzido pela pecuária. E há estudos que dizem que esse percentual é maior, inclusive, que toda a poluição gerada por avião, carro, trem, etc. Ou seja, a gente tem que repensar também a forma como nos alimentamos, diminuir o consumo de certas coisas para que possamos reduzir o impacto ambiental e não jogar no colo dos pobres. Não são os pobres que produzem baterias que depois não sabemos o que fazer com elas. Não são os pobres que produzem lixo atômico. Os pobres, às vezes, e muitas vezes, né, não têm onde jogar as coisas porque não há saneamento básico que o governo recebe seus impostos e deveria fazer, né, enquanto mantém uma casta de privilegiados. Além de culpar os pobres pelos problemas ambientais, o ministro Paulo Guedes anunciou na Suíça que o Brasil vai permitir que estrangeiros participem de licitações e concorrências públicas no país. Para isso, o governo Bolsonaro vai aderir a um acordo internacional de compras governamentais. Mas o ministro não informou quando isso vai acontecer. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.